Amigas e amigos que estão chegando aqui no canal Metodologia Amigável. Eu sou a professora Rejane Markmann e estou trazendo para vocês mais um vídeo a respeito de metodologia científica. Então, hoje nós vamos mostrar para vocês algumas dicas que são muito importantes para implementar o seu TCC. Essas dicas, elas serão colocadas a nível da temática que você vai escolher, como você deve escolher o seu tema, também como é a forma mais fácil de obter o marco teórico, fazer a pesquisa para você conseguir todas as obras que têm a ver com o seu tema, sobre a formatação do TCC, que é um indício de organização que você vai mostrar para a banca examinadora, e, finalmente, a respeito da redação do seu TCC, que nós vamos dar algumas pequenas dicas. Alô, amigos! Vocês que estão criando o seu TCC agora, que ainda não decidiram o seu tema e que estão puxando os cabelos, apavorados, porque não consegue definir um assunto, por favor, não fiquem assim. Sigam as dicas, as mais dicas que eu vou dar agora a vocês, e vocês, com tranquilidade, poderão escolher o assunto que vão trabalhar, e eu acredito que vão se sair muito bem nessa tarefa. Então, vamos lá. Com relação ao tema, ora, a primeira coisa é a escolha desse tema, que você deve ter muito cuidado de analisar e verificar qual é o assunto que lhe interessa pesquisar. Você vai ter esse insight, vai ter esse conhecimento através das leituras que você possa fazer sobre esse tema, né? Se você tiver alguma coisa escrita a respeito de um tema que você gostou e que você se deu bem em algum trabalho escrito na faculdade, também você poderá, eventualmente, desenvolver o seu tema de TCC baseado nesse tema. Outra coisa, se você trabalha e você teve experiências no trabalho que você gostaria de que fossem pesquisadas e que você gostaria de pensar e de escrever sobre isso, então também é uma forma de você se aproximar de um assunto, né? E, finalmente, se você tem alguma experiência sobre o tema, isso também é fundamental. Por exemplo, um jovem que viva numa fazenda e que tenha uma convivência muito grande com as coisas do campo, não é? Os problemas que envolvem o campo, e que esteja fazendo agronomia, por exemplo. Ora, esse indivíduo ele terá muito mais facilidade de buscar um tema dentro do seu ambiente de trabalho do que uma pessoa que esteja fora desse ambiente, desse contexto, certo? E que não conheça, por exemplo, as práticas de colheitas de culturas que existem, ou manejo de animais, por exemplo, reprodutores de leite, etc. Então, busque no contexto, no seu contexto, busque nos elementos do seu cotidiano, porque isso também é muito especial para daí você conseguir tirar um tema que seja. No aspecto do tema, nós temos que dizer a você que escolha um assunto que lhe interessa, que você poderá ler sobre ele com satisfação, que poderá pesquisá-lo também de uma maneira agradável, que você tenha alguma relação com aquele tema, porque isso vai tornar mais fácil, mais ágil a sua pesquisa bibliográfica. Você vai ler com mais satisfação os livros que terá que ler, os textos que terá que ler, e se tornará mais fácil o seu trabalho.
Agora, escolha, por exemplo, um tema que tenha a ver com a sua carreira profissional. Se você acha que na sua empresa, por exemplo, tem uma situação que você não concorda, que você considera inadequada e que poderia ser melhorada, e que então faça um TCC baseado nesse tema, porque os resultados dele poderão ser úteis para a sua comunidade de trabalho. O segundo aspecto mais relevante do tema que nós temos que chamar atenção é que, em geral, principalmente as pessoas quando fazem seus primeiros passos no sentido de fazer pesquisa e de escrever um texto acadêmico, como é o TCC, é que, em geral, o neófito ele tem a tendência a abrir muito o tema e definir muitos aspectos sobre ele, certo? Que deverão ser explorados. Essa ambição tem que ser diminuída para vocês, porque pense bem, quanto mais aspectos você definir que vai analisar sobre o tema, maiores serão as necessidades de você fazer pesquisa, de você colher dados, e será um trabalho muito mais árduo e mais demorado do que se você escolher um aspecto ou máximo dois aspectos e explorá-lo melhor, com mais profundidade. Então, pense bem nisso e faça o que a gente costuma dizer, feche o leque. O tema que escolhido. Então, outra coisa eu falo para que vocês tenham uma noção mais clara de como fazer o TCC. A proporção que você for lendo cada artigo, cada capítulo, você pode fazer anotações daquilo que você achou que foi interessante, tá? E você faça uma anotação maior, faça um pequeno texto desdobrando as suas ideias ali, colocando o que você pensa daquilo, né? Que considerações você vai fazer a respeito daquilo, se você concorda com aquilo ou não concorda, por que concorda, por que não concorda, correto? Então, comece a escrever e guardar esses pequenos textos, porque eles vão servir muito na hora que você for fazer a redação do seu trabalho. Agora, outro cuidado que você deve ter. Na hora que você leu esse artigo, ou que você leu aquele capítulo do livro, não esqueça de anotar o nome do livro ou o nome do artigo, que é o título, não é? A página de onde você retirou aquela referência, certo? E também o nome do autor, evidentemente, a editora, enfim, todos os dados, o ano também de quem foi lançado o livro. Então, os dados bibliográficos todos que você vai precisar na hora de estabelecer a sua bibliografia no trabalho. Então, esses cuidados são fundamentais e vão lhe deixar muito mais tranquilo e vão evitar muito mais trabalho para você na hora da redação. Tenha um caderno em mãos e comece a redigir essas coisas e anotar todos esses dados que vão lhe dar muita satisfação no final. Eu me lembro, quando eu estava fazendo a minha tese doutoral, que eu vi uma citação que eu achei maravilhosa, né? E eu queria colocar aquela ideia no meu trabalho, né? Na minha tese. Só que eu sabia de quem era o autor, mas eu não sabia de que fonte foi tirado aquilo. E me deu um trabalho desgraçado de buscar em todos os livros daquele autor para poder colher aquela referência. Então, para que vocês evitem trabalhos no final, ou deixem de colocar uma coisa que para vocês é muito importante, anotem na hora que vocês estiverem em contato com esse texto, com essa fonte, certo? Outra coisa, nós falamos apenas das bibliotecas físicas, né? Mas nós sabemos que existe
um acervo monumental de coisas escritas, de livros citados, de artigos que existem na internet, né? Então, a internet é uma fonte maravilhosa para se escolher isso. Agora, atenção, tenha muito cuidado. Nem tudo que aparece na internet é válido para o trabalho acadêmico, né? Então, você tem que selecionar, na hora de pesquisar, alguns sites que são importantíssimos para serem acessados, onde você vai encontrar um grande acervo de trabalhos acadêmicos válidos para você utilizar no seu trabalho. No meu site, www.metodologiaamigável.com, eu reuni vários sites acadêmicos e disponibilizei os links lá para que as pessoas que acessarem ao meu site possam se valer desses sites que são confiáveis, que são adequados academicamente, certo? Se vocês quiserem ir lá, existe essa possibilidade. A quarta dica que eu quero dar, ou melhor, o quarto aspecto que eu vou dar dicas para vocês, é sobre a formatação do TCC. Ora, esse aspecto aí é significativo, levando-se em conta que você vai passar pelo crivo, você vai ser examinado por uma banca de professores, né? De 3 pessoas, de 3 notáveis professores que vão analisar o seu trabalho. Se você traz uma formatação adequada, uma formatação limpa, clean, você mostra à banca que você é uma pessoa organizada, é um estudioso organizado, e isso vai dar bastante credibilidade ao seu trabalho. Um aspecto do formato e da aparência do seu trabalho, essa dica. Os capítulos que você vai escrever, geralmente, eles são desconectados no aspecto do seu tamanho, né? Um texto de um capítulo pode ser muito grande e o outro pode ser pequeno. Então, não faça isso. Procure subdividir os grandes capítulos, que podem ser subdivididos com outro título, contanto que você tenha capítulos que estejam mais ou menos com o mesmo número de página. Se você acha que o número de páginas suficiente é 50, por exemplo, você pode ter um capítulo que seja 45, o outro que seja 60, mas nunca você deve ter um capítulo que seja 20, certo? Porque destoa muito. Você tem que ter a noção de redistribuir os textos, formando capítulos mais ou menos do mesmo tamanho, tá bom? Outra coisa a considerar, você pode usar, inclusive alguns trabalhos exigem que você faça isso, a sua pesquisa exige, você pode ilustrar o seu trabalho com fotos, com gráficos e tabelas, por exemplo, né? Porque aí, por exemplo, se você analisa a tabela, você pode dizer, veja a tabela na página tal, ou aqui abaixo, essa tabela que está acima, diz tal, diz isso, significa isso. Ou então, você acha que uma foto é interessante ser mostrada ali e que é um indicativo daquele elemento que você está discutindo ali. Então, utilize, se for o caso. Agora, gente, nunca faça isso. Eu chamo a atenção das pessoas que não criem desenhozinhos e passarinhos e florezinhas num trabalho que é um trabalho científico. Um trabalho científico não permite
não tem espaço para isso. Você deve ter a seriedade de elaborar um texto que tenha uma credibilidade, que lhe dê uma condição de ser visto o seu texto como alguma coisa relevante. Então, nada de desenhinhos nem de florezinhas, tá bem? E dar algumas dicas sobre a redação do TCC. Embora eu pretenda, em futuro, fazer um vídeo específico sobre a redação, porque significa apresentação, né, que você vai fazer à banca e aos seus leitores, e que precisa estar muito bem redigida esse seu trabalho. Então, eu quero alertar o seguinte: primeiro, a escrita acadêmica, ela não é uma escrita corriqueira, normal, que a gente costuma muitas vezes escrever alguma coisa que no cotidiano e de uma maneira mais simples e mais suave, menos formal. Na verdade, se conscientizem que o texto acadêmico ele é formal, direto, certo? Onde devem ser usados termos claros, desprovido de exagero, porque não adianta você usar palavras pomposas, palavras difíceis para querer dizer alguma coisa. E também evite ao máximo usar lugares comuns, clichês, né? Que isso desmerece o texto acadêmico. Por exemplo, o uso de muitos adjetivos não é o próprio da linguagem acadêmica, desde que ela é uma linguagem direta. Na linguagem de ficção, na escrita de ficção, você deve usar adjetivos, porque você vai tornar o seu texto mais bonito, não é? Mais criativo. Entretanto, a linguagem acadêmica não exige que você não faça isso, tá bom? Agora, outra coisa super importante que eu tenho que alertar é o seguinte: jamais você emita na sua escrita juízos de valor sobre o seu objeto, porque, na verdade, você, como um cientista que está examinando um objeto, você deve se descartar das suas ideologias, das suas crenças, certo? Daquilo tudo que você acredita como pessoa, e passar a olhar o objeto pela lente da ciência. Então, essa lente, ela é isenta de valores. Então, você nunca deve dizer isso é errado, isso é correto. Não existe essa proposição diante de um texto, de um objeto acadêmico. Então, jamais emita um juízo de valor. Outra coisa, o uso da gíria é totalmente proibido. Você não vai escrever um texto formal usando gíria, né? Expressões que são usadas no cotidiano, mas que ficam muito mal colocadas no texto acadêmico. Se você tiver que utilizar essas expressões populares, expressões usadas pelo povo em um determinado local, uma determinada população, pode usar, desde que o seu tema tenha a ver com isso. E você até deve decodificar todas essas palavras, essas expressões, para que as pessoas que não as conhecem passem a ter uma visão do que você está querendo dizer, certo? Então, esse é o cuidado que eu chamo a atenção para vocês. Outra dica: procure não repetir palavras, mas simplesmente utilizar sinônimos. Fica muito feio, muito pobre um texto que vai repetindo a palavra várias vezes. Nós temos uma língua, a língua portuguesa, ela é muito rica, porque ela tem uma gama de sinônimos muito grande, muitas palavras que querem dizer a mesma coisa. Então, o que eu aconselho é que vocês, depois que terminem de escrever um capítulo, vocês voltem com cuidado, assinalem as palavras que estão sendo repetidas e busquem
nesse site eu vou dar esta dica, que é o www.sinônimos.com.br, que tem uma diversidade muito grande, é um acervo muito grande sobre sinônimo na língua portuguesa. E aí vocês botem lá a palavra e vocês vão ter essa possibilidade desses sinônimos que podem substituir no texto aquelas palavras repetidas. Outra coisa significativa que eu quero chamar a atenção é o uso dos advérbios. Um dos advérbios assim, mais utilizados inadequadamente nos textos dos alunos, principalmente as pessoas que estão começando a escrever esse tipo de texto, é usar o advérbio onde, de forma totalmente inadequada, tá certo? Então vejam como é que vocês estão usando os adjetivos, porque o mau uso do onde, ele pode causar um dano muito grande à excelência do seu texto. Lógico que você vai ter algumas observações na hora que você enviar esse seu texto para ser revisado, porque isso é fundamental. Mas, de antemão, eu já lhe dou essa dica e procure se posicionar em relação a isso. Outra coisa que é muito importante, inclusive eu vou fazer um outro vídeo mais adiante, especificamente em relação a isso. Você tem que tomar muita atenção na hora de escrever a sua introdução e as suas conclusões do texto, certo? Então, a introdução e a conclusão, elas têm que manter uma coerência entre elas. Por quê? Porque na introdução você vai oferecer coisas ao seu leitor, você vai dizer coisas que você vai fazer ali na sua pesquisa, etc. Tal. E nas conclusões você está dizendo se você exatamente examinou aquilo que você prometeu, então você tem que entregar aí nesse momento nas suas conclusões. Essas suas conclusões, elas têm que se basear nas evidências obtidas na pesquisa, nos dados que estão na pesquisa que você obteve, nos resultados da pesquisa. Ou então, se você não teve esses dados, você tem que usar nas suas conclusões uma referência de um autor para que você possa dizer: acreditamos que isso ocorra dessa maneira, baseado no autor tal e tal, tal. Entendeu? Então, as suas afirmações, elas têm que ser baseadas em evidências ou então em referências. Preste atenção muito bem a respeito disso.